Bíblia Sagrada, Jó capítulo 20 e 21. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Zofar o naamita e disse: visto que meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento. Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. E os seus filhos procurarão agradar os pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos serão cheios de vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde ou não deixe antes ou retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las-á do seu ventre, Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá, língua de víboras o matará, não verá as correntes e os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não engolirá conforme o poder da sua mudança, não saltará de gozo, porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa do seu que não edificou, porquanto não sentiu sossego no seu ventre da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá, mas lhe sobejará para comer. Pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e fará chover sobre ele quando for comer, ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará, arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá do seu fiel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos, um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele, as rendas das suas casas serão transportadas, no dia da sua ira todas se derramarão. Esta parte de Deus é a porção do homem ímpio, esta é a herança que Deus lhe reserva. Assim seja. Capítulo 21. Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vida. Respondeu, porém, Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isto nos sirva de consolação. Sofre-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura, eu me queixo a algum homem, mas ainda que assim fosse, porque senão angustiaria o meu espírito. Olhai para mim, pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disso, me perturba a minha carne e sobressalta de horror. Por que razão vive os ímpios e envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor,
e a vara de Deus não está sobre eles, o seu trono gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta, fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e os seus filhos andam saltando, levantam a voz ao som do tamboril e a harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nos sirvamos? E quem nos aproveitará que façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim e o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhe reparte dores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos dele, e aos ímpios dá o pago para que eu conheça. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso, porque que prazer teria a sua casa, pois de si cortando-se-lhe o número de seus meses. Porventura a Deus se ensinaria a ciência, e a ele que julga os excelsos. Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado, e os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro nome, ao contrário, na amargura do seu coração. Baldes estão cheios de leite, os seus ossos estão regados de tutanos. Outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem, juntamente fazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos, com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais, que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia o túmulo. Os torrões do vale lhes são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Pois me consolais em vão, pois nas vossas respostas só há falsidade. Assim seja.